Hoje vamos discutir mais uma droga da classe dos inibidores de SGLT2. Hoje a gente vai falar de empaglifosina. A empaglifosina é um inibidor seletivo do cotransportador sódio-glicose do tipo 2, ou SGLT2. A proteína SGLT2 é responsável pela reabsorção de glicose no rim. Então, se a gente inibir essa proteína, vai perder mais glicose na urina. E assim, a gente vai ter uma diurese osmótica, vai perder mais glicose na urina, vai acabar carregando mais líquido também. É uma droga utilizada no tratamento para diabetes. Então a gente tem vários estudos clínicos randomizados, duplo cego, testando essa droga, mostrando eficácia no tratamento de diabetes. Juntando todos os estudos, a gente tem mais de 13 mil pacientes testados. Então ela se mostrou eficaz no tratamento da diabetes, tanto em monoterapia, como associada à metformina, a inibidores de DPP-4, a sulfonilureias e a insulina também. Como já discutido previamente, todas as drogas novas para diabetes têm que mostrar segurança cardiovascular. Isso se mostrou uma verdade depois dos estudos com as glitazonas, que mostraram um aumento do risco de eventos adversos em pacientes com IC e se tornaram contraindicadas então para esse grupo de pacientes. Com os inibidores de SGLT2, o primeiro estudo que mostrou não só segurança, mas também algum benefício foi o estudo EMPA-REG OUTCOME, que foi em 2015 com a própria empaglifosina. Então foi um estudo com mais de 7 mil pacientes que mostrou uma redução de 33% em hospitalização por IC por quem estava utilizando a empaglifosina. Começou a parecer então interessante utilizar essa classe de drogas para pacientes com IC, reduzir a hospitalização. Em 2019, teve um estudo DAPA Heart Failure, que foi com o irmão da empaglifosina, chamado dapaglifosina. E nesse estudo, com quase 5 mil pacientes, eles testaram não só pacientes com diabetes, tinha pacientes sem diabetes também, todos com fração de ejeção menor ou igual a 40%, com elevação de NT-proBNP. E mostrou novamente um benefício em redução de hospitalização, um benefício em redução do desfecho primário, que era morte cardiovascular ou piora por IC, e dessa vez mostrou um benefício em morte cardiovascular isolada. Houve uma redução de 18% de morte cardiovascular nesses pacientes. Isso pacientes que já estavam utilizando todo o resto do tratamento para ser otimizado. A partir daí, começaram a pensar em utilizar essa droga, então, não somente para pacientes com diabetes, mas começaram a pensar em utilizar para pacientes com IC, independente da presença de diabetes. E com a empaglifosina? Com a empaglifosina, saiu agora em outubro de 2020, no New England, um estudo chamado Emperor Reduced, que foi um estudo com quase 4 mil pacientes num cenário semelhante. Eram pacientes com IC, fração de ejeção menor ou igual a 40%, classe funcional 2 a 4. E eles testaram o uso de empaglifosina 10mg contra o placebo. Nesse estudo, houve uma redução também de 35% do desfecho primário, que era morte cardiovascular ou hospitalização por IC, reforçando aí os dados que a gente viu no DAPA Heart Failure, e sugerindo aí que deveria haver um efeito de classe dessa droga, os inibidores de SGLT2. O mecanismo de benefício não está claro ainda. A gente sabe que ele promove uma diurese osmótica, pode reduzir pré e pós-carga e pode ter algum efeito benéfico em remodelamento cardíaco. Como que a gente vai utilizar então? Aqui no Brasil, a gente tem essa droga disponível com o nome de Jardiance nas apresentações de 10mg ou 25mg. Tem uma apresentação também associada a um inibidor de DPP-4, que é a linagliptida, que é chamado de Glichambi, de 25/5 ou 10/5mg, utilizado também uma vez por dia. Posologia, então, vai ser sempre uma vez por dia. Como efeitos colaterais, a gente tem o mais comum, infecções genitais. 5% dos pacientes podem ter, como candidíase vaginal ou balanite. Isso ocorre porque a gente vai estar eliminando mais glicose na urina. E se não tiver uma higiene apropriada, vai predispor a crescer algum germe lá na região genital. Em relação à infecção urinária, há um aumento discreto também no sexo feminino, não houve diferença no sexo masculino comparado com o placebo, mas tem que lembrar que o efeito colateral principal dessa droga é infecção genital, não infecção urinária. Além disso, o uso de inibidores de SGLT2 pode levar também a uma glicosúria com diurese osmótica e redução da pressão arterial. Isso é importante quando a gente está falando de um paciente com insuficiência cardíaca, que muitas vezes está com um tratamento otimizado, pode estar euvolêmico lá tomando alguns diuréticos, e quando você for entrar com o inibidor de SGLT2, muitas vezes é interessante reduzir ou suspender até outros diuréticos para o paciente tolerar melhor essa medicação. Lembrando que vale a pena pedir função renal e eletrólitos antes de iniciar a medicação e periodicamente depois, no mínimo uma vez por ano. E o que a gente tem nas diretrizes?
A diretriz brasileira de C é de 2018, então não tinha saído ainda o DAPA Heart Failure, não tinha saído ainda o Emperor Reduced, então a evidência ainda era fraca para usar para todo paciente com IC. Então na diretriz brasileira de C de 2018 falava simplesmente, se o paciente for diabético, considerar o uso de empaglifosina, que já tinha na época o EMPA-REG Outcome, com indicação 2A. No começo de 2021 saiu uma atualização da diretriz norte-americana de insuficiência cardíaca, e aí já contempla as novas evidências com os inibidores de SGLT2. Então a recomendação agora dessa nova diretriz é utilizar inibidor de SGLT2 para todo paciente que esteja com tratamento clínico otimizado, que mantenha a fração de ejeção menor 40% e classe funcional de 2 a 4, com uma recomendação classe 1. Então, as evidências se tornaram bem mais fortes, baseado nos últimos estudos. Lembrando que a gente deve utilizar essas medicações se tiver um clearance de creatinina maior que 30 no caso da dapaglifosina ou maior que 20 no caso da empaglifosina. Abaixo disso não foi testado. E não tem evidência também para utilizar essa classe de medicação para pacientes com diabetes tipo 1. Certo? Então essas foram algumas dicas em relação à empaglifosina, uma droga nova que a gente vai utilizar cada vez mais. Continue ligado no Cardio Papers, toda semana um conteúdo novo para vocês.